Oi, seja Olá, bem-vinda. Boa noite. Como você boa noite, está? Cristina. Graça e paz. Tá tudo bem, graças a Deus. Estava aqui aguardando. Tentei entrar algumas vezes, mas estava caindo minha conexão. Aí eu dei um tempinho, voltei de novo, deu certo. Congestionamento. Esse horário tem muitas lives sendo realizadas, né? Então, assim, acaba Sim, congestionando um pouco. Até o próprio Instagram, eu acho que às vezes ele acaba rejeitando algumas lives e a gente sente dificuldade. Mas estamos é, aqui. graças a Deus. Então, Alessandra, você quer que já que eu comece o testemunho? Você quer perguntar alguma coisa? Você fica à vontade, mas eu vou assim, como eu sei que você tem muita coisa para falar, porque assim, conhecendo um pouco da sua trajetória, eu sei algumas dificuldades que você enfrentou para chegar até onde você se encontra hoje, para ser quem você é hoje, né? Uma bênção nas mãos de Deus e uma bênção no meio de todos aqueles que estão ao seu redor. Eu conheço, apesar de sermos primas, mas assim não tivemos assim um contato tão íntimo, né? Tivemos no início, talvez na nossa adolescência. Eu sou um pouco bem mais velha do que você, mas ainda acompanhei a sua infância, né? Um pouco do seu crescimento e depois acabou que cada um tomou uma direção, né? Tomou um rumo diferente para sua vida. Hoje A você gente se saiu encontra. também, né, mudou de estado, aí fica mais complicado a convivência. Isso, tudo acabou ficando mais distante, né? Mas assim, fica à vontade. Se você quiser iniciar com um louvor, eu queria deixar você bem à vontade para você expressar tudo aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém. Obrigada. É, Graça e paz a todos, né? Quero desejar boa noite aos que estão chegando. Fiquei muito feliz com o convite de Alessandra para estar participando. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu conheço e que eu trabalho, que a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade que a gente tem para falar de Jesus, né? E durante o meu testemunho, eu falo isso com muita propriedade, porque quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu fazia questão de falar tudo que fosse contrário à palavra de Deus. Então, agora que, né, eu voltei à casa do Pai, eu acho que nada mais justo do que propagar a verdade desse evangelho, né, com muito mais afinco, com muito mais amor, com muito mais intensidade, né, de antes, como eu já fazia na minha vida. Mas antes eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É, Muitas pessoas, né, que de repente que estão aqui nessa live hoje já me conhecem, sabem um pouquinho da minha história. Algumas pessoas talvez não conheçam, então eu vou falar bem do início. Eu nasci no Evangelho, eu sou filha de pastor e passei a minha vida inteira na igreja, nos caminhos do Senhor. Com 7 anos eu gravei uma fita cassete, né, que na época foi intitulada Exemplo de Criança. E através desse trabalho eu tive a oportunidade de conhecer muitas igrejas, de falar de Jesus para muita gente. E foi uma bênção na minha vida esse primeiro trabalho, né, nesse primeiro momento. E mais tarde, com 15 anos de idade, eu participei de um concurso pela Rede Aleluia, da Igreja Universal, e ganhei esse concurso e gravei o meu CD, que se intitulava Não Desista. E daí em diante eu sempre caminhei falando de Jesus, né? Já mais adolescente, mais jovem, eu comecei a ter responsabilidades na igreja, né? Eu cheguei a ser líder de jovens, eu cheguei a ser professora de escola dominical, era líder do grupo de coreografia, do grupo de teatro. Cheguei a ser responsável pela UJUB, né, Alessandra, que é a União da Juventude Batista Independente. Então, eu comecei a ter muitas responsabilidades na obra de Deus
E antes de sair de Natal, eu não trabalhava mais com jovens, continuava como ministra de louvor, mas eu fiquei na Secretaria de Missões, que foi o trabalho que eu mais me apaixonei, porque eu realmente amava fazer missões. Amo ainda, né? Mas eu amava demais, e foi logo o início, assim, desse momento de trabalhar com o departamento de missões, que fez com que eu acho que tivesse um maior crescimento espiritual, porque eu comecei a ter contato com pessoas, né, não cristãs. A gente tinha aquele trabalho na clínica de recuperação para dependentes químicos, então tinha todo um sentimento, né, colocado naquele trabalho em prol do reino de Deus. E nessa época, né, que eu comecei com 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar, né, como professora. E depois eu fui para um outro segmento que já não era mais de ensino, eu fui para o segmento de construção civil. E é aí que tudo começa. Né? Eu fui trabalhar numa construtora e 3 anos, 4 anos depois que eu estava trabalhando nessa construtora, eu recebi uma proposta para ir para ser transferida para o Rio de Janeiro. Eu ia, na verdade, ficar um tempo em Belo Horizonte, acompanhando a obra lá, acompanhando as atividades que estavam sendo feitas. E quando a obra pelo programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro lançasse, eu ia ser transferida para lá. E nessa época eu estava namorando, né? Eu tinha todas aquelas responsabilidades na igreja, né? De vida de louvor, de jovens, de missões. E eu recebi essa proposta e aceitei logo de cara, né? Eu achei já, nossa, é a oportunidade da minha vida. E eu comecei a ficar deslumbrada com tudo que estava sendo oferecido para mim. Como eu estava namorando e como cristã, né? Quando eu falei pro meu namorado, olha, né, que se tornou meu marido, né? Olha, eu recebi uma proposta e tal, e eu aceitei. Já falei assim para ele, eu aceitei. Então eu tô indo embora. Daqui a 2 meses eu tô indo embora de Natal. E aí na hora que eu falei isso para ele foi me pedir em casamento. Ele, não, não pode. E tal, então vamos casar. E assim, quando a gente foi conversar a respeito disso, o que ele falou para mim? A gente, jovens cristãos, né, eu criado na igreja, ele era novo convertido, mas já tinha aquele conhecimento do que poderia, o que não poderia ser feito como num namoro cristão. E aí a gente começou a pensar como ia ser difícil a gente continuar juntos se a gente não casasse. Porque ele não ia poder ficar indo me visitar no Rio de Janeiro e nem eu ia poder vir visitar ele de 3 em 3 meses. A gente não ia ter nenhum tipo de intimidade para ele poder estar na minha casa ou eu estar na casa dele sem sermos casados, né? Então, teve todo esse pensamento, e aí eu fui e aceitei o pedido dele de casamento. E eu aceitei esse pedido, a gente estava namorando há exatamente 5 meses. E um mês depois, a gente casou. Não, perdão, a gente noivou, né? A gente oficializou o nosso noivado. Então, a gente começou a namorar no dia 15 de novembro, e no dia 15 de maio, a gente noivou. Para no dia 15 de novembro a gente casar. Ou seja, a gente tinha programado para exatamente 12 meses da data do nosso namoro a gente casar. Eu já estaria lá no Rio de Janeiro e depois que a gente casasse ele ia estar lá de vez. E assim a gente fez, né? A gente noivou e algumas semanas depois eu fui embora, fui para Belo Horizonte, cheguei em Belo Horizonte sozinha, né? Minha primeira vez que eu fiquei longe da família, longe dos amigos, longe da igreja, longe de todo mundo. Passei um tempo lá e depois eu já fui transferida para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foi muito mais difícil, porque parece que, assim, eu acho que a gente falando, quem está em outra região parece que nunca vai conseguir compreender como é difícil estar lá, sabe? Logo 2 dias depois que eu cheguei lá, eu já fui assaltada, né? 2 dias depois, eu estava voltando da obra e um cara... Na verdade, eu não cheguei a ser assaltada. As pessoas que estavam comigo foram assaltadas, mas eu estava dentro de um carro e eu vi uma pessoa colocando uma arma na cabeça do motorista e, assim, já começou aquele monte de trauma, né? E eu sozinha lá, eu não tinha amiga. Exatamente.
E não tinha amigos, não tinha família. E eu também não queria ficar falando para pai, para mãe, as coisas que estavam acontecendo lá, para não deixar eles preocupados, né? Então foi uma situação assim bem complicada. E aí eu comecei a trabalhar na obra, fui para um alojamento e comecei a me dedicar totalmente ao trabalho. E assim que eu cheguei lá, eu já comecei a frequentar uma igreja. E pouquíssimo tempo depois que eu estava frequentando essa igreja, o pastor já me colocou na direção do departamento de missões. E a gente começou a fazer aquele trabalho bem parecido com o que eu fazia em Natal, de distribuir quentinha durante a madrugada para as pessoas, os moradores de rua. A gente começou a fazer cruzada evangelística, evangelismo, e aquilo que eu sou apaixonada por fazer e que eu não consigo ficar parada, né? Se é para ficar na obra de Deus, a gente tem que ficar realmente ativo, tem que trabalhar. E eu comecei a fazer também teologia nesse período. Eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem como era a minha vida dentro da igreja. Né, vocês entenderem mais ou menos e se perguntar como que eu cheguei ao ponto que eu cheguei. No fundo do poço, para poder me voltar novamente para Jesus. E trabalhando, né, na obra de Deus, ainda com muito afinco e fazendo teologia, eu comecei a enfrentar algumas dificuldades na igreja que já tinha acontecido, já havia acontecido comigo na minha infância, na minha adolescência, mas que, como eu tinha sempre o apoio da família, eu tinha o apoio dos amigos, né, e eu não sabia como aquilo era importante até eu sentir essa falta, não me deixava fraquejar, não me deixava cair. Mas no momento em que eu estive só, aí você fala assim, mas e o seu marido? Eu estava casada, mas o meu marido, ele era novo convertido, né? Então, ele não entendia as frustrações que eu estava sentindo, ele não conseguia me acompanhar. É até uma coisa que eu estava conversando, acho que antes de ontem, com os amigos, a respeito do relacionamento cristão. Porque a gente sempre aprende quando a gente está nos caminhos do Senhor que você não deve se juntar com o jugo desigual, né? Que a luz não se une com as trevas. Mas às vezes você está com uma pessoa que é cristã, mas mesmo assim ela não tem a mesma bagagem, o mesmo conhecimento que você tem, né? Ela não compartilhou, ela não teve uma vida parecida com a sua. Então não é, eu acho, né, Alessandra, posso estar errada, mas eu acho que não é somente você se relacionar com pessoas que sejam da igreja. As pessoas elas têm que ter uma história parecida com a sua. Eu acho que quando a pessoa nasce no evangelho, ela tem uma bagagem, ela tem uma história que muitas vezes uma pessoa que não viveu aquilo não vai entender, né? Mesmo que você fale, mesmo que você explique, não vai ser a mesma experiência. Né? É que nem os louvores. Eu entro às vezes num aplicativo, aquele que eu te falei, e aí eu coloco uns louvores bem antigos, e aí entra aquelas pessoas, né, da minha idade e fica, nossa, esse louvor falava muito comigo e tal, e aquela coisa linda, aquela comunhão. E aí tem aquelas pessoas mais jovens que entram e falam assim, nossa, nunca vi na minha vida. Ai, nossa, como é diferente. E aí eu fico me sentindo uma idosa, né? Mas é mais ou menos nesse aspecto um relacionamento cristão. Quando as pessoas elas não têm aquela vivência que você teve. E foi isso que aconteceu com o meu ex-marido. Né? A gente fazia teologia juntos, ele trabalhava com missões junto comigo, era uma bênção. Mas no momento que eu comecei a entrar numa crise espiritual, uma crise existencial, eu já não tinha mais apoio dele, entende? Pelo contrário, cada vez que eu compartilhava com ele alguma coisa, né, que acontecia ruim, digamos assim, ele botava mais lenha na fogueira. Porque, por exemplo, eu estudando a Bíblia, e aí eu via lá um texto que eu confrontava com aquilo que eu estava vendo acontecendo dentro da igreja, e aí eu dizia, nossa, acontecendo isso de novo na casa do Senhor, né? Não é a primeira vez, afinal de contas, o que essas pessoas estão fazendo na igreja? Entende? E aí ele dizia, realmente, é tudo uma farsa, é tudo uma capa. E aí eu ficava numa situação mais difícil ainda. E chegou ao ponto que eu comecei a duvidar, né,
das pessoas. Primeiro, eu comecei duvidando das pessoas, né, da igreja. Nossa, eu acho que não tem ninguém que realmente sirva a Deus de corpo, alma e espírito. Eu acho que eu sou igual João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto, porque ninguém entende o que eu estou falando. As pessoas trabalhavam de forma muito relaxada. E como eu trabalhava num segmento de construção civil, eu lidava com todo tipo de gente. E no meio desse todo tipo de gente, tinha muito crente. Tinha evangelista, tinha pastor, tinha presbítero, tinha diácono, né? Tinha ministros de louvores. E a convivência no trabalho fazia com que eu ficasse escandalizada, porque eu era muito santa. Entende o que eu tô falando? Santa no sentido de... Eu queria fazer as coisas certinhas. Não tô falando que eu era santa de, nossa, santinha. Não. Tô falando assim que a minha visão era que aquilo não poderia acontecer jamais, principalmente quando eu via pessoas de liderança da igreja fazendo aquelas coisas. E aí eu comecei a ficar revoltada já com a igreja, porque a igreja permitia que aquelas pessoas continuassem no altar. Então, entenda o processo. Primeiro, eu ficava frustrada com as pessoas que se diziam de Deus e davam aquele mau testemunho, né? E depois eu comecei a ficar frustrada com a igreja, porque eu comecei a ver as pessoas, elas vão para a igreja para buscar a presença de Deus, para ter um conforto, um consolo. A gente quer que as pessoas sejam salvas. A gente quer falar de Jesus para que elas venham, né, ter o mesmo, a mesma oportunidade que você teve de ter um encontro com Deus. Mas, na verdade, o que elas encontram é um monte de mentiras. As pessoas que estão ali, é tudo uma farsa, é tudo uma capa. E aí eu comecei a transferir toda essa frustração para Deus. Eu comecei a dizer, nossa, então Deus não existe. Porque se Ele existe, Ele não está vendo nada disso? Deus é cego agora? Como é que Ele está permitindo que as pessoas usem, né, o nome dEle para denegrir a imagem dEle mesmo? E como que eu vou ficar falando de um Deus que não faz nada? Quando eu falo assim, às vezes eu penso até que é um pensamento muito infantil, né? Diante de tudo que eu vivi. Mas eu não tinha ninguém para compartilhar, para conversar, sabe? E a única pessoa que eu tinha... Né? Então não tinha... Exatamente. Começou uma confusão mental mesmo, sabe? Eu comecei a ficar, assim, pasma, principalmente pela questão dos pastores, que começaram a conviver e alguns trabalhavam comigo, né? E eu via a postura. Então eu começava a ver comportamento, porque as pessoas do mundo, elas não leem Bíblia, elas leem o crente. Então, se você não dá um bom testemunho, se eu que sou serva do Senhor, se eu que sou cristã, se eu me escandalizava, imagina quem estava no mundo. Porque todo mundo diz assim, mas fulano é crente, então ele não vai fazer isso. E aí você vê um crente, você vê um pastor, uma pessoa da liderança fazendo essas coisas, é extremamente frustrante, realmente. E aí, diante de tudo isso que estava acontecendo, eu comecei a duvidar da existência de Deus. Comecei a duvidar da existência de Deus e cheguei ao ponto, pouco a pouco, né? Eu fui saindo devagarinho e pouco a pouco eu já não queria mais saber de ir para a igreja, porque ir para a igreja me fazia ver pessoas que eu via que não tinham comportamento moral, nem ético, quanto menos cristão para estar no altar. E aí, sozinha, né, longe da brasa, a gente termina esfriando. Eu comecei a esfriar. E comecei a ter, continuei no grupo de teologia, mas aí eu comecei a ter amizades, né, amizades com pessoas que não professavam a mesma fé que eu e começavam a colocar mais dúvidas na minha cabeça, além daquilo que eu estudava. E eu não sei se vocês estão ouvindo meu gatinho miando, tá não, né? Ela tá miando aqui desesperadamente. Tá pedindo para participar também. Quer atenção. E aí, nesse momento, eu comecei a me declarar, eu já estava me declarando ateia, né? Eu já comecei a dizer que Deus não existia e era uma discussão, um debate desleal. Por quê? Porque eu tinha conhecimento teológico,
Eu estava fazendo teologia, eu sempre estudei a Bíblia, desde criança eu lia a Bíblia, eu estudava. Então eu tinha todo o conhecimento cristão para debater e contra-argumentar qualquer pessoa que viesse falar comigo a respeito das coisas de Deus. E eu usava as minhas redes sociais exatamente para isso. As minhas redes sociais eram dedicadas ao ateísmo. Sabe, quando as pessoas falam de apostasia, eu acho que elas não entendem a profundidade do que é abandonar a sua fé. Né? E diante de tudo o que estava acontecendo, eu comecei a experimentar tudo o que o mundo me oferecia. Né? E agora vem as revelações que, né, muita gente não sabe, porque quando eu saí da igreja, eu abandonei a Deus e as pessoas que se diziam de Deus me abandonaram. As pessoas começaram a se afastar de mim. Ao invés de... Quando eu era líder de louvor, líder de mocidade, líder de missões, sempre que alguém se afastava da igreja, eu corria atrás daquela pessoa. E muita gente me criticava e falava assim, mas fulano não quer nada com Deus. Mas você fica correndo atrás de uma pessoa. Mas eu ia, sabe? Eu ia na casa da pessoa, eu orava, eu batia na porta às vezes. Terminava a escola dominical, eu estava lá batendo, né, palmas, levava às vezes cafezinho, leitinho. Vem tomar café com você. Eu sempre fazia isso. E hoje eu vejo como é importante fazer isso. Porque quando eu me afastei, as pessoas simplesmente se afastaram de mim. Né? Elas começaram a sair das minhas redes sociais, elas me bloqueavam, né? Muitas pararam de falar comigo, me excluíram do WhatsApp. E eu estava numa cidade sozinha com o meu marido, eu não tinha ninguém. E as pessoas que me conheciam, as pessoas que podiam conversar comigo, podiam me orientar, podiam, né, me ajudar em oração, na intercessão, essas pessoas me abandonaram. E eu estou falando isso não é como uma crítica, não, é como um alerta. Porque quando você tem um papel na casa do Senhor, é necessário que você entenda que você tem o dever de jogar a rede para que os peixes venham. Né? Não adianta você só ficar falando dos milagres de Jesus se você não quer ser o agente de milagres que Jesus quer usar para trazer essas pessoas de volta. Né? Então, eu não estou acusando nem culpando ninguém, mas eu estou falando como eu me senti nesse momento em que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Amém? E durante esse período, né, já que eu já não tinha amigos, já que eu não tinha ninguém para falar de Jesus para mim, as pessoas que apareceram do meu lado, que me abraçaram, foi quem? As pessoas do mundo. E aí eu comecei a beber, eu comecei a fumar, cheguei a experimentar maconha. Eu ia pra balada, eu ia pra festa, e eu me sentia maravilhosamente livre. Nossa, eu tô liberta. Isso sim é liberdade. E cada vez mais eu dizia, Deus não existe. Né? Eu vivi a vida inteira numa mentira. Foi isso que eu falei. Né? É forte, né? Demais. E aí eu comecei a me achar dona do meu próprio nariz, dona de mim, né? Eu já não devia satisfação para ninguém e entrei de cabeça no mundo. Entrei de cabeça no mundo. Só que aí, queridos, as coisas começaram a dar errado do nada. Eu me afastei dos caminhos do Senhor em 2016, né? Mais ou menos na metade de 2016. Foi muito tempo, não. Em 2017, a minha vida simplesmente desmoronou, né? O meu casamento, que estava indo super bem, apesar de tudo isso que acontecia, meu marido me acompanhava, tal. A gente já não, de repente a gente parou de se entender, a gente já não conseguia mais se aturar. E aí o meu casamento começou a desmoronar, desandar. O meu emprego dos sonhos, que eu tinha um salário maravilhoso. Eu morava numa cobertura no Rio de Janeiro, incrível. Eu tinha uma piscina privativa no meu apartamento. Eu vivia muito bem. Eu tinha dinheiro para dar, emprestar, para ajudar pessoas. Eu vivia muito bem. E, de repente, eu perdi o meu emprego. A empresa faliu, né, naquela crise lá do impeachment da Dilma. O programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro foi suspenso.
e eu tive que dispensar quase 2.000 pessoas em um único dia. E depois que eu demiti todo mundo, eu fiz a minha própria demissão porque a empresa decretou falência. E aí eu perdi o meu emprego. E aí tudo que eu tinha guardado, tudo que eu tinha juntado, eu perdi. Tive um problema justamente dentro do meu casamento que virou um caos na minha vida financeira. Minha vida financeira despencou. E eu que morava numa cobertura, que tinha dinheiro, que tinha um bom emprego, que tinha aquela vida, né, que todo mundo queria ter, simplesmente ela sumiu. Ela assim, sabe, escorreu pelos meus dedos e desapareceu. E eu já não tinha mais dinheiro nem para comprar um pão. Eu não tinha como pagar a minha cobertura, né? E aí eu fui morar de favor na casa da minha irmã. Claro que minha irmã Elzinha, ela é uma bênção de Deus na minha vida e ela nunca agiu dessa maneira, como que, ai, tá vindo morar aqui comigo. Não, pelo contrário, era o sonho da vida dela que a gente voltasse a morar junto, porque quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela morou comigo. Depois Deus abriu as portas para ela, ela foi morar sozinha e aí chegou a vez de eu ir pedir ajuda, né? Só que é diferente, porque quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela foi com uma oportunidade. Eu já estava no Rio de Janeiro e agora eu já não tinha mais nada nem para ajudar. E aí eu fui morar de favor, eu não tinha como pagar o meu aluguel. Eu entrei numa depressão terrível que em 2 meses eu cheguei a perder 8 quilos, eu já era magra, eu fiquei um esqueleto, não tinha nenhuma roupa que desse em mim, eu não tinha dinheiro para comprar roupa. E aí eu fiquei num estado assim, degradante. Aí você diz, foi nesse momento que você aceitou Jesus? Não. Pelo contrário, eu fiquei mais revoltada ainda. Né? Eu comecei a pensar, Deus não existe, né? Porque se ele existisse, ele ia deixar que essas coisas acontecessem, porque eu nunca fiz nada de errado, eu nunca fiz mal para ninguém. Por que Deus está permitindo essas coisas acontecer? Agora, se ele existe e está permitindo, ele é muito mal. É bichinho vingativo, hein? Só porque eu disse que ele não existia. E aí eu comecei, tudo era usado contra a... Tudo que acontecia, eu usava contra os meus valores, os meus princípios cristãos, tudo que eu tinha aprendido, né? E só gerava mais e mais revolta. E em meio a essa depressão, a essa crise, né? Um amigo meu, que é como um irmão para mim, que inclusive eu acabei de ver que ele está aí na live também, Isdeilde, ele foi e me ligou e ficou sabendo, né, o que tinha acontecido comigo, a respeito do meu casamento, do meu emprego, da minha vida financeira e etc. Ele me fez um convite para vir para São José dos Campos, em São Paulo, morar com ele e tentar ver se eu conseguia arrumar algum emprego. Ele estava morando com a esposa dele e eu não a conhecia, mas aí ele falou, você vem, aproveita para conhecer ela, você vai gostar e tal. Fica uns dias, se você arrumar emprego, você fica de vez, né, tal. Eu falei, beleza, vou tentar, porque eu já estava há um ano. Toda essa trajetória que eu estou falando para vocês, desse desastre que começou a acontecer um atrás do outro, essas desventuras, tudo aconteceu em um ano. Foi um ano de provação. Né? Esse ano eu pensei várias vezes em me matar. Eu cheguei a comprar remédio para me matar, porque eu não estava mais aguentando. Eu não me perguntava por quê. Eu me perguntava como eu tinha permitido chegar àquele estado, àquele ponto, né? Porque eu tinha uma vida muito boa, eu nem lembrava da minha vida com Jesus, né? Eu só lembrava da minha vida, né, no auge, no sucesso, cheia de amigos. E quando eu fiquei desempregada, os amigos começaram a desaparecer, né? Já não tinha, sabe? Aquelas pessoas que eu ajudava, aquelas pessoas que eu estendia a mão quando precisava. Eu trabalho em RH há muitos anos, né? Mais de 13 anos agora em RH. Então, não tinha ninguém que chegasse para mim, quero arrumar um emprego e tal, que eu não tentasse dar um jeitinho de contratar. Eu sempre tentei, né, ajudar as pessoas, mas no momento que eu precisei, aí dessa vez não tinha nem irmãos, não tinha amigos, não tinha simplesmente ninguém, né? E eu só chorava, e chorava calada, porque eu não sou o tipo de pessoa que ligo para alguém para contar o meu problema. Eu só conto se alguém me perguntar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E eu só conto se alguém me perguntar. Se alguém chegar para mim e dizer assim, o que está acontecendo?
e eu não estiver bem, aí eu desabo. Eu já começo a chorar porque eu sou chorona. E aí eu já fico... Mas se a pessoa não perguntar, aí eu não falo, eu me calo, eu me tranco dentro de mim. Eu sei como isso é ruim. E aí comecei a considerar essa possibilidade, né? De vir para São José dos Campos. E aí, com um mês que ele tinha me feito esse convite, eu coloquei na balança e falei, se eu não mudar de vida agora, eu não mudo nunca mais. Perceba que em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de voltar para Jesus, em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de enxergar, né, essa necessidade de estar nos caminhos do Senhor. Porque eu estava o quê? Inserida no meu problema e eu não conseguia olhar para fora do problema. Né? E a depressão, ela é basicamente isso, né? Você está numa tristeza profunda e você não consegue enxergar uma solução além daquilo. Você se envolve no seu próprio mundo, não existe outro. Exatamente. E é preciso que alguém estenda a mão para te tirar daquele mundo, porque sozinho você muitas vezes não consegue, né? E aí eu aceitei esse convite, vim para São José dos Campos, comecei a deixar currículo. E com 20 dias que eu estava deixando meus currículos, eu cheguei a fazer 3 entrevistas e em uma delas eu já fui chamada no dia seguinte e comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava eu estava ainda enfrentando a depressão, né? Eu comecei a trabalhar, eu ainda enfrentava a depressão e por esse motivo eu estava muito sensível. Então, várias vezes eu pensei em desistir do meu emprego, porque no início é sempre difícil, né? Você tá numa equipe nova que você não conhece, né? E as pessoas também têm um pouco de resistência para aceitar um novo funcionário. E eu, né, tentava me enturmar, mas não sabia como chegar às pessoas. E eu começava a ficar triste, eu começava a chorar em casa, eu não vou conseguir e tal. E ninguém entendia, ninguém sabia o porquê que eu era daquele jeito, porque ninguém sabia da minha história, né? O que tinha acontecido comigo até chegar naquele emprego. Mas eu fui resistindo, meu irmão, amigo, foi conversando comigo e vai dar certo. E depois meu irmão veio para cá também, para São José, e a gente sempre conversando. E aí a gente começou a criar expectativas de uma vida melhor, né? E quando a gente começou a enxergar coisas boas que estavam para vir, né, que estavam para acontecer, aí comecei a lembrar de Jesus. Porque quando vem as coisas boas, aí a gente lembra quem é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, dentro do problema, isso é uma coisa que eu gostaria muito que vocês que estão me ouvindo entendessem. Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue sair dele. É necessário que alguém estenda a mão para sair. Porque quando você está dentro do problema e alguém chega e fica apontando, é porque você abandonou Jesus, é porque você saiu da igreja. Mas também olha o seu estado, olha o que você está fazendo. Quando vem só as acusações, isso só vai gerar revolta na pessoa. Se você quer realmente fazer o seu papel de cristão, estenda a mão, abrace essa pessoa, ore por ela, fale como ela é importante para Deus. Não foque nas coisas ruins, foque nas coisas boas. Foque naquilo que Deus pode fazer por aquela pessoa. Que é aí que é nesse momento que a gente começa, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é verdade. As pessoas não vão para Jesus por causa da dor. As pessoas vão para Jesus porque enxergam nele uma esperança. E se você estiver com muita dor, com muita mágoa, muita angústia, você não vai enxergar essa esperança. A esperança vem no momento de conforto, de consolo, em que você começa a falar de Jesus. Entende? Verdade. E nesse trabalho, eu conheci uma pessoa, uma colega, Natália, um anjo que Deus colocou na minha vida. E ela começou a falar de Jesus para mim. Daí a gente começou a trocar experiências. E aí, nesse momento, eu nem lembrava mais que eu não acreditava mais em Deus. Eu sempre conversando com ela, falando com ela, né, sobre as coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, na igreja e tal. E aí, um dia ela foi e me fez um convite para assistir o Alto da Páscoa, que é um evento que acontece aqui em São José dos Campos todos os anos, promovidos pela igreja da cidade, a Igreja Batista.
E é um evento, assim, monstruoso. Vem gente do Brasil e do mundo todo para ver, sabe? É uma coisa linda. É uma peça teatral de 2 horas e meia e que realmente mostra toda a trajetória de Jesus. E ela me fez esse convite e eu amo teatro, eu aceitei o convite. Não porque era o Alto da Páscoa. Aceitei porque era uma peça de teatro. E quando eu cheguei lá, terminei indo sozinha, né? No final, teve um engarrafamento monstruoso aqui na Dutra, ela não conseguiu chegar. E e ninguém que eu tinha chamado também conseguiu ir. Mas aí eu já estava lá, resolvi entrar no templo e assistir a peça. E no momento que eu comecei a assistir aquela peça, sabe? Foi do início ao fim da peça, eu me arrepiando. Eu começava a sentir a presença de Deus, o Espírito Santo falando comigo. Eu comecei a ver toda a trajetória de Jesus, tudo o que aconteceu, todas as acusações, e ele chegando na crucificação e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí eu comecei a pensar: poxa, se Jesus foi capaz de perdoar, quem sou eu para não perdoar alguém ou não me perdoar? Né? A gente leu aqui no início desse testemunho, existe uma promessa, e essas promessas, elas não tardam. Né? Elas vêm, elas se cumprem no momento certo, no período certo. E foi nesse momento, assistindo essa peça teatral, que o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Não foi no culto, não foi no momento que alguém estava pregando, não foi no momento que alguém começou a falar de Jesus para mim, não. Foi no momento que eu assisti uma peça de teatro da história de Jesus que eu comecei a ser tocada, porque Jesus é suficientemente grande e poderoso para transformar as nossas vidas. Aleluia. Não precisa de mais nada. Só Ele, só Jesus é suficiente. A história dele é suficiente para tocar aquele coração que está endurecido, para quebrantar a nossa alma. E depois daquele dia, depois daquela peça teatral, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a sentir, né, a voltar a ter mais um envolvimento com a palavra. Não vou dizer para vocês que, nossa, você já voltou, não. Do jeito que eu saí, né, aos poucos, fui me afastando, eu voltei aos poucos. Né? O Senhor ele foi falando comigo pouco a pouco, ele foi tocando no meu coração, eu fui me reaproximando de Deus, eu fui me reaproximando de pessoas que falavam de Jesus e eu já não tinha resistência para ouvir, porque antes, se alguém falasse de Jesus para mim, eu já xingava, já, para com isso, não existe não. E já começava, pegava a Bíblia para provar que Deus não existia e era uma coisa terrível. E nesse momento que o Senhor começou a quebrantar o meu coração, as pessoas falavam de Jesus e eu já comecei a sentir a necessidade de falar. Quando eu vi alguém, sabe, precisando de uma ajuda, de um suporte, alguma coisa, eu já conseguia falar: olha, existe uma solução. Esse alguém é Jesus. Né? Eu comecei a entender que sem Jesus as pessoas não iam conseguir passar por aquela fase. Por quê? Como ateia, eu vou dizer para vocês, eu até já falei, já escrevi isso nas minhas redes sociais. Como ateia, quando você não acredita em Deus, você tenta encontrar a solução do seu problema por conta própria, né? Porque você não tem Deus, você não acredita em Deus. Então você tenta resolver a sua vida do seu jeito. E esse é o problema. Exatamente. Então não, eu consigo, eu sou autossuficiente, eu vou conseguir, né? E aí quando você não consegue, você não tem a quem recorrer. Porque tem coisas que é só Jesus para resolver. E aí quando você não tem Jesus, e você não consegue resolver, você entra em desespero, né? Surge a angústia, né? A depressão, né? A mágoa, a frustração, porque você não conseguiu. E aí você se acha incapaz. Mas quando você tem Jesus, né? Você deposita a sua esperança nele. Então, quando você começa a se achar num beco sem saída, quando você começa a perceber que a sua vida está no fundo do poço, você olha para cima e grita por socorro, e aí você sabe que o seu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. E aí, né, tudo se faz novo de novo. Né? Você entra no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha, ora ao Pai, o Pai te vê em secreto, Ele te entende, Ele já te conforta de imediato
né? E você começa, às vezes, a enxergar a saída que você sozinho não estava conseguindo, mas estava ali o tempo todo. Era só você falar com ele. Que lindo. Amém? Amém. E aí, eu comecei a voltar aos caminhos do Senhor dessa maneira. E aí, quando foi em abril do ano passado, a minha sobrinha completou ano, né? Minha irmã fez uma festinha num sítio, numa cidade chamada Barra Mansa, lá no Rio, para ficar mais central para quem morava em São Paulo, para quem morava lá. E a gente se encontrou e encontrei com meus irmãos. E depois de muito tempo sem cantar, sem tocar junto, a gente foi e gravou uma música, fez um vídeo do Grupo Logos, calmo, sereno e tranquilo. E aí eu fui postei aqui no Instagram. E o meu chefe, né, o dono do escritório que eu estava trabalhando, que eu trabalho até hoje, ele viu o vídeo e ele se interessou, né, pelo que ele ouviu. Ele falou: Nossa, Érica, você canta, tá? E a gente começou a conversar a respeito do assunto e ele me fez a proposta de me empresariar para eu voltar a cantar. E ele não é cristão, ele não é crente, ele é cristão, mas ele não é crente. Mas ele falou: Érica, se você for gravar, eu acho que seria legal se você entrasse dentro do gospel. E é uma coisa que realmente você percebe que é Deus, né? Em todos os sentidos, ele falando de todas as maneiras para que você esteja próximo a Ele. E aí eu aceitei essa proposta, essa oportunidade. E quando menos esperei, eu já não conseguia mais viver sem Jesus, sem falar de Jesus, cantando Jesus. A gente gravou essa música, esse primeiro lançamento, Razão para Cantar. E muitas pessoas me procuram no Instagram, no Facebook, no YouTube, manda mensagem lá para mim falando como foi tocada por esse louvor, por essa mensagem. Nossa, eu estava mal, eu estava triste, mas eu encontrei realmente uma razão para cantar ouvindo esse louvor. Outros dizem: Nossa, toda vez que eu tô triste, que eu tô mal, eu boto essa música e parece que tudo se renova na minha vida. E eu tenho tido experiências assim incríveis com Deus através dessa canção. A gente está lançando já uma nova, que é Não Pare, o título, e também tem uma mensagem muito forte, muito poderosa, e a gente focou em trazer mensagens nos louvores desse trabalho, sempre nesse sentido de motivação, de não desistir, de não parar, de buscar Jesus, de buscar através de Deus a solução do seu problema, de insistir, de perseverar, de ser ousado, sabe, no seu caminhar, porque é uma experiência que eu tive com Deus e é uma experiência que eu quero que as pessoas também tenham. Eu não precisava ter saído dos caminhos do Senhor para saber da importância que Ele tem na minha vida. Mas eu acho que Ele permitiu que tudo isso acontecesse, sabe, Alessandra? Para que eu tivesse até mais empatia, para eu poder me colocar mais no lugar das pessoas. Porque agora eu sei o que é estar lá fora, eu sei o vazio que é você não ter Deus e você achar que você sozinho consegue achar a solução dos seus problemas. Não é fácil. Não é fácil. Sem Jesus é bem difícil. Eu nunca tinha estado no mundo na minha vida. Eu nunca tinha experimentado nada que tivesse envolvido, algum tipo de envolvimento com o mundo. E essa experiência fez com que eu renascesse nos caminhos do Senhor. Né? E agora eu tenho a bagagem, né? Eu trago a bagagem de uma vida inteira com Deus e também trago o outro lado, que eu sei o que é estar lá fora e agora eu tenho muito mais argumentos para dizer para quem está lá fora que com Jesus é bem melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero te ouvir. Nós queremos ouvir essa canção tão linda. Eu até postei, né, nos meus stories um pedacinho, um pequeno trecho. E daqui a pouquinho a live está acabando. Aí precisamos te ouvir louvar. Amém. Eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir para as pessoas que querem ouvir Razão para Cantar ir lá no YouTube, no meu canal oficial Érica Priscila, escuta lá a canção. No meu Instagram também, na bio, tem o link da música. Né? É uma música poderosa, maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês através dessa canção. Mas eu gostaria de cantar uma outra música, porque é uma música que Deus falou muito comigo através dela, né? Nesse meu retorno para a casa dele. E é uma oração, é como uma oração. E eu gostaria que vocês meditassem nessa canção. Pode ser?
Pode sim. E depois vocês olhem lá, não deixem de ver Razão para Cantar. Entra no meu Instagram, segue lá, o, curte o vídeo também, é muito importante para nossa divulgação. Eu vou colocar aqui o playback, deixa eu ajeitar aqui a caixinha. Tá dando para ouvir? Tá sim. No meu viver, tentei fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me conquistou e eu quis andar nos seus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava e no outro dia já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me oferece teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Quero amar-te, quero amar-te mais que tudo. Aleluia. Amém.
Eu agradeço essa rica e gloriosa oportunidade, Alessandra, que você me deu Eu de que estar aqui agradeço. falando um pouquinho É do meu emocionante. testemunho. Amém. Você é um milagre de Deus. E nós só temos a louvar esse Deus maravilhoso por sua vida. Eu estou até Amém. com dificuldade de falar, mas eu queria encerrar essa live hoje com a palavra gratidão. Obrigada, Deus. Obrigada, Pri. Deus te abençoe, tá? E Amém. obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Eu estou sem condições até de citar alguns nomes, mas Deus abençoe todos vocês. E eu te amo, Priscila. Beijão. Eu te amo. Beijo, Fiquem com Alessandra. Deus, tá? Obrigada, viu? Tchau. Tchau.